essa parte aqui seria o quê? Então, aqui já é o composto já fermentado, Aham. né? Vamos dizer assim, ele já está bioestabilizado. Tá, Tá? depois que molhou ele vem pra cá descansar Isso. e fica dessa forma. Aqui ele tem viradas, a temperatura chega aqui... Assim como lá na zona rural. Isso. É uma compostagem aeróbica, né? É importante frisar o seguinte, que ela não gera mosca, tá? Ela não gera mosca. Isso é importante. Tá? Outra, pelo fato de ser aeróbica, ela não gera gás metano. Tá? O que seria aeróbica? É que é a fermentação feita com a presença de ar, com micro-organismos que utilizam o oxigênio. Entendi. Tá? Porque se você faz uma compostagem anaeróbica, ela começa a gerar, primeiro, mau cheiro. Tá? E gera o gás metano, né? Que é prejudicial para essa questão do efeito estufa, né? Sim. Então aqui você já tem o material bioestabilizado. O que significa material bioestabilizado? É o material que você pode utilizar na planta e ele não vai queimar a planta. Porque se você pegar a matéria orgânica em fase anterior, o que acontece? Você coloca na planta, queima a planta, né? A gente vê muito isso. Sim. Então a gente leva essa decomposição desse material até um determinado ponto, onde não há mais o risco de estragar a planta, entendeu? Que tipo de substância vocês põem aqui no meio, nas viradas? Então, principalmente, a gente faz adubação desse composto para corrigir a acidez. Porque o solo brasileiro é todo ácido. Então a gente já coloca calcário aqui para poder melhorar a questão da acidez. Tá? Outro nutriente que a gente coloca também aqui é fósforo. Fósforo. Que é outra deficiência do solo brasileiro, fósforo. Então a gente coloca fósforo. Mas o direcionamento que a gente dá para essa compostagem, você pode mudar essa fórmula de adubos da forma como você quiser, dependendo da onde você quer aplicar. Então, por exemplo, vamos supor, se eu tenho uma situação de fertilidade do solo do parque, que eu vejo que está faltando determinados nutrientes, eu reforço esses nutrientes no composto. Para aquela área específica. Exatamente. Entendeu? Entendi. Então eu consigo direcionar. Entendi. E daqui, do jeito que tá, vai para onde? Então, aqui já está pronto, esse material então ele vai ser levado aqui no parque e vai ser colocado... Já nas plantas, já. Esse material pode ser colocado incorporado ao solo e como cobertura morta. Tanto faz. É que são funções diferentes. Incorporado ao solo ele serve como adubo orgânico direto, né? Tá. E ele como cobertura morta, o que acontece? Ele protege, por exemplo, o sol, né? O sol incide sobre o solo, evapora muita água. Então você tem que manter irrigação o tempo todo. Você coloca isso daqui em cima como cobertura morta, o que acontece? Diminui a evaporação. Ele absorve. Então você vai ter que irrigar menos. Entendi. Né? E pelo fato de ele ser matéria orgânica, o que acontece? Ele atrai micro-organismos próximo da planta. Então, por exemplo, você coloca esse material nas plantas, você vai ver presença de minhoca. Que é ótimo para... Vai começar a formar uma população de micro-organismo também. Entendi. Né? Então ele vai criando toda uma condição física, química, de melhoria química do solo, fertilidade do solo e microbiológica também. E biológica, com minhocas. Né? Então essa compostagem aqui é um pouco diferente daquela compostagem que a gente viu para cogumelos. Né? Você viu que para cogumelos a gente direciona para um outro lado, faz a pasteurização, aquele processo todo. Aqui não, aqui a gente já está fazendo a compostagem para redução do material, para preparação desse material para uso vegetal. Entendi. Aí daqui a gente vai colocar então aqui no carrinho e vamos ver lá como é que fica nas plantas. Vamos lá no canteiro. Então vamos lá. Aqui então ele já está jogando nas plantas. Essa é a forma, aquela por cima que você falou. Isso aqui a aplicação está sendo feito como cobertura morta, né? Aquela que você explicou. Então olha só, o sol aquece, né? E então há uma evaporação da água do solo. Com essa cobertura morta, ele protege dessa evaporação. Né? Quando chove, o que acontece? Esse material ele tem nutrientes. Então, quando chove, a chuva lava, vamos dizer, esse material, né? E a água que infiltra no solo carrega nutriente para a raiz. Baixo. Nossa, que legal.
E como é um material que ainda está em fase de decomposição, né? Você observa que tem pedaços de folha, alguma coisa assim, o que acontece? É um material que atrai minhocas. Que é ótimo para a terra na produção. Então, nós até costumamos, porque tem no mercado você tem terra vegetal, você tem humus, né? Mas esse material dessa forma, ele cumpre uma outra função, né? Que eu costumo chamar assim de a função de como condicionador biológico do solo. Que leva os Tá? nutrientes lá para baixo. Nossa, que legal. Então, na verdade, esse material ele tem uma função melhor do que o humus e melhor até que a terra vegetal. Tem mais, acaba se aproveitando melhor o nutriente porque dele, ele atrai, né? Ele atrai e melhora a parte biológica do solo. Ó, e você percebe, ó, não tem mau cheiro. Nenhum. Né? É um resíduo. É importante que, por exemplo, como isso é aplicado aqui no parque, o parque é uma coisa aberta, né, ao público, tem crianças e tudo mais, você vê, esse material, ele é limpo. Não tem problema se não pegar. Não tem fezes, não tem nenhum tipo de metal pesado, né? Não tem, é um resíduo limpo. Apesar dessa cor da compostagem, né? Na verdade ele é um material feito à base só de palhas, né? Então não tem perigo. Não exemplo, prejudica nem o meio ambiente, a atmosfera. Se a criançada vem aqui, brinca, põe a mão nisso aqui, não tem risco de, não tem nenhum micro-organismo patogênico, né? Não vai dar doença nenhuma. Então é muito seguro, né? E barato. E barato, né? Você vê, agora não precisa mais levar esse material para o aterro, nem transportar isso para fora do parque. Hoje se utiliza tudo aqui dentro, né? A gente já está aqui então numa área florida, resultado então da compostagem, é isso, né, Carlos? Então você vê essa área aqui, o solo aqui, né? Ele já está todo um solo mais, vamos dizer assim, mais permeável, né? É um solo que tem mais penetração de ar, menos compactado, né? E tem um detalhe, né? Como esse composto a gente enriquece ele com fósforo, então normalmente beneficia muito a parte de floração, né? Das flores. Então, por exemplo, se aplicar isso em jardineiras, né? Em vasos, é interessante porque estimula a formação de flor. De flor. Aqui a gente está vendo que está bem florido, bem colorido e saudáveis as flores, né? Toda a parte vegetal dela, né? Desenvolve bem folhas, né? Raízes e tudo mais. E no final fica bonito por causa desse aspecto, né? Porque dá flor, né? Sim, colorido chama atenção, né? Muito bonito. Os benefícios da compostagem são inúmeros. Além de facilitar a destinação correta do lixo e da questão econômica, como já foi dito, há também a redução do trânsito de veículos e máquinas para o transporte dos resíduos, assim como o consumo de combustíveis. E ainda outro benefício ligado diretamente ao ser humano. No parque, o trabalhador recebe a qualificação e capacitação da mão de obra, ou seja, o projeto gera empregos e também ensina os visitantes a proteger o planeta através de palestras de educação ambiental. Mas e você? Sabe como fazer compostagem aí na sua casa? Todos os dias são gerados mais de 120 milhões de quilos de lixo orgânico no Brasil, o suficiente para encher 60 piscinas olímpicas. Mas como fazer compostagem? Existem vários tipos de recipientes para ser sua composteira, de preferência aos de plástico ou madeira. Se você mora em casa, coloque sua composteira no jardim perto de seu lar, sempre coberto para não pegar muito sol ou chuva. Por outro lado, se mora em apartamento, providencie uma caixa e encha-a de terra, areia ou serragem. Em seguida, faça furos no fundo da sua composteira para que o excesso de líquido escorra. E não esqueça de colocá-la em um local arejado. Para 2 pessoas, o recipiente indicado tem as medidas ideais. Mas se você tem uma família maior, a composteira deve aumentar também. Evite colocar restos de carnes porque causam mau cheiro e são atrativos de moscas. Uma opção é dá-las para o seu cãozinho. Se não tiver, adote um.
Qualquer outro tipo de restos de alimentos, como de legumes, grãos, massas e bolos, frutas ou hortaliças, são bem-vindos. Pó de café e cascas de ovos também são opções. Para obter o melhor resultado, corte os restos em pequenos pedaços. Sempre que adicionar algo em sua composteira, cubra com folhas, terra ou serragem. Lembre-se, quem faz todo o trabalho são as minhocas. Assim, se sua composteira estiver repleta delas, é porque está funcionando. O tempo médio para a formação do composto é de 1 a 4 meses. Passado esse tempo, você terá terra de primeira qualidade pronta para venda ou cultivo. Por dia, cada pessoa gera em média 500 gramas de lixo orgânico, o que representa 15 quilos em um mês e podem ser transformados em 10 quilos de terra e vendidos a R$10. Por exemplo, se em sua casa moram 5 pessoas, no fim do mês, ao contrário de um monte de lixo, teriam R$50. Não fazer a compostagem é gerar desperdício e poluição. Ao reaproveitar o lixo, você estará formando um círculo contínuo e limpo. Ser ecológico é uma via de mão dupla. Bom para o mundo, bom para você. O Novo Campo vai ficando por aqui. Aproveite e acesse nossas redes sociais ou o nosso blog, concorra a vários prêmios e reveja os nossos programas. Os endereços aparecem aí na tela para você. E a gente se encontra no próximo domingo ao meio-dia. Eu espero por você. Um grande abraço e até lá. Tchau!